Lima também. Eugênio Leal, O e Monumental. ontem falava aqui conosco. Como pode? Ontem de manhã o Eugênio falava que eu estou de prova e o professor também. Verdade. O Eugênio falou, ué, mas a Argentina vai jogar com 5 no meio, nós vamos jogar com 2? Você falou isso ontem de manhã ou não falou? Bom dia. Bom dia, Bel. Bom dia, Breilha. Bom dia, professor. Bom dia, fã de esporte. Falei, mas assim, não é nenhuma descoberta, não. É só você olhar pro campo. Olhar as escalações. E eu tô falando desde semana passada que o jogo com a Argentina deveria ser abordado de uma outra maneira, deveria reforçar o meio de campo e tal, porque uma coisa é você jogar contra a Colômbia, que já é um bom time, a gente sofreu muito contra a Colômbia, mas no final das contas o Brasil conseguiu ali uma vitória nos estertores, mas é diferente de você jogar contra a Bolívia, contra a Venezuela, contra seleções de menor porte que se fecham lá atrás, e aí o Brasil bota 4 atacantes e vai pra cima pra pressionar. A Argentina é campeã do mundo, bicampeã da Copa América, e jogava em casa. O Brasil vai de peito aberto. Bem, a gente vai falar muito sobre isso. Só para pontuar aqui na abertura. O Brasil começou a perder na lamentável entrevista do Rafinha domingo e na ridícula reeleição por aclamação na segunda-feira do Edinaldo. A terça foi só a coroação de uma semana trágica para o futebol brasileiro. Então, feitas as apresentações, depois desse rápida fala do Eugênio Leal, eu quero começar aqui já dando meus parabéns, claro, ironicamente, aos machões, novos gênios do futebol que acharam lindo o Rafinha falando com o Romário, que tem que dar porrada, que vou dar porrada dentro e fora do campo. Pedra Cantada. Bom dia, seja bem-vindo ao canal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Pessoal, tem um corte hoje aqui do Futebol 360, falando o básico, o real, o que era esperado. Eles cantaram antes, né? Os caras estavam fechados no centro, 5 na frente, a gente com 2 no meio. Os caras dominaram o jogo. Parecia futebol sub-20 com um profissional da Argentina. Pessoal, vamos curtir o vídeo. E antes de mais nada, imagens e crédito para ESPN Brasil, programa Futebol 360. Bora aí, Abel, dá uma olhadinha. E a gente não pode criticar, porque aí é mimimi, porque vocês não sabem o que é futebol raiz. Estão felizes? Gostaram do futebol raiz? Os argentinos adoraram. Outra coisa. Qual é o problema da seleção brasileira de futebol ter um técnico estrangeiro? Nada contra os técnicos brasileiros. Existem bons técnicos brasileiros também. Mas se os melhores técnicos do mundo são estrangeiros, qual é o problema se a seleção brasileira tiver um técnico estrangeiro? Qual é o problema? É uma vergonha? O nosso basquete, que é bicampeão mundial, teve técnico estrangeiro. Rubem Maiano, argentino, foi muito bem. E o atual técnico é estrangeiro também. Na ginástica, tivemos técnico estrangeiro com sucesso. No handball, tivemos técnico estrangeiro com sucesso. Ai, somos pentacampeão. Seria uma vergonha? Vergonha é o que a gente viu ontem lá no Monumental de Nunes. Isso é uma vergonha. Vergonha é o que a gente viu no 7-1, aqui no Mineirão. Vergonha é Brasil e Argentina, a Argentina parecendo um time de adulto e o Brasil parecendo um time de criança. Levar o baile que a gente levou. Isso é uma vergonha. Então não é vergonha nenhuma se amanhã, se daqui a um mês, a gente tiver técnico estrangeiro. Professor Celso Zelt. Eu queria separar a análise em duas. Acho realmente que a grande derrota do Brasil aconteceu na segunda-feira com a reeleição do Edinaldo. Porque ele jogou esse ciclo fora, o ciclo está jogado fora, Dorival e seus erros à parte no 4-1 e numa evolução que só ele vê, isso à parte, o problema é maior. Então, o Edinaldo não só jogou fora o ciclo para 26, como ele está garantido para o ciclo até 2030. É uma coisa que muita gente está deixando de perceber. O problema é estrutural. Então, tudo isso que está acontecendo aí tem o aval das 27 federações e dos principais clubes brasileiros. É o meio do futebol brasileiro que não quer mexer no que tem que ser mexido. E o Edinaldo, né, professor, é a ponta de um sistema do futebol brasileiro que teve uma eleição antecipada em um ano, assim, numa simples canetada, e que, desde os anos 80, não promove um debate público sobre os rumos do futebol brasileiro, porque não há oposição. A gente não vê qualquer compromisso
do candidato a presidente da CBF, não vou fazer tal, a minha proposta é essa, meu projeto é aquele. Não precisa. A gente Dá por osmose. não tem nada. O que tem apenas é o jogo político dos escritórios, dos tapetões, dos interesses de presidentes de federação, dos clubes que dobram os joelhos e dizem amém com medo de que a arbitragem ali na frente possa prejudicá-los. Então, o futebol brasileiro que não se debate, que não conversa, que não projeta o futuro, que não tem um planejamento, é que você vai simplesmente numa canetada, marca uma eleição e todos os eleitores votam num candidato único que não assume publicamente com o futebol brasileiro, depois de uma péssima gestão, nenhum compromisso. O compromisso é simplesmente continuar no poder. E isso o torcedor fica engolindo. A consequência é o que a gente viu no dia seguinte. Uma outra coisa que tem a ver com isso, e aí já dentro de campo, respondendo a sua pergunta, qual é a vergonha de ter um técnico estrangeiro? Nesse momento, nenhuma. A vergonha é deixar ter acontecido isso. Cadê a formação de técnicos brasileiros? Cadê gente que pensa? Por que nós não somos como os portugueses, os argentinos? Somos pentacampeões do mundo, sim, mas com uma participação dos nossos técnicos para o futebol que é jogado hoje, muito diferente, né? A gente teve técnicos que eram mais paisões, talvez a exceção do Aimoré em 62 e do Parreira em 94, que é muito... Cara, eles, pelo menos até agora, foram os únicos que não cita Felipe Luiz na seleção. Pô, pelo amor de Deus, vai vir com essa conversa, principalmente a imprensa paulista e os antes querem o Felipe Luiz. Vamos fazer uma campanha para tirar essa ideia da cabeça de todos. O Felipe Luiz tem que ficar 1, 2 e várias temporadas no Flamengo. Em 94, que é muito criticado, mas eram pensadores do jogo. No nosso futebol aqui, durante décadas, se desprezou quem pensava o jogo. Era bola no craque e vamos resolver, e o futebol mudou. E para não dizer que eu não falei do Dorival, é inadmissível no futebol atual, do jeito que o futebol se joga, é inadmissível um técnico ser surpreendido porque tinha minoria no meio do campo. Foi 4-1 no placar, foi 5-2 no meio do campo, em grande parte do jogo, e essa era uma bola cantada. Isso é um erro básico, é um erro primário. Quem está vendo o futebol está vendo que outros times em outras competições, inclusive no nível de clubes, isso acontece toda hora. Time que perde o meio do campo, isso é básico para quem é um técnico de futebol. Então, a culpa pontual do Dorival para esse jogo e para um trabalho que não teve evolução, 46 jogadores testados, alguns deles aprovados e não tem continuidade, Igor Jesus, Hendrick, Estevão. Não, o Hendrick não entra nunca. E ontem que estava levando um baile, 3-1 no primeiro tempo, aí ele entra. Mexe. Deus. E também tem uma coisa, estou cansado dessa história, de todo jogo a mesma história. Que lado que vai jogar o Rafinha? Que lado que vai jogar o Rodrigo? Pelo amor de Deus. A gente tem que testar, inclusive, para excluir coisas. Não acontece nada. Todo jogo a discussão é do zero. É da estaca zero. Esses jogadores, eles variam de posição e de tentativa e erro, não só de jogo para jogo, mas dentro do próprio jogo, você vê a variação e não acontece nada. Então tem as duas pontas do processo. O Dorival é só o estupim da coisa. Mas lá atrás, quanto erro não foi cometido? Desde que o Tite saiu, o Tite anunciou que ia sair antes da Copa do Mundo. Depois ele sai, tem o flerte com o Ancelotti. Depois colocam de interino o último cara no mundo que podia ser interino. E aí a escolha do Dorival acaba sobrando para ele, como eu acho que pode sobrar agora para qualquer outro aí, que vai chegar com uma bucha muito grande para resolver. Obra do senhor Edinaldo. Breiler, fique à vontade. Abel, 1 minuto de silêncio para o Brasil que está morto. Foi assim que a torcida argentina celebrou, festejou a vitória ontem, a goleada em cima do Brasil, de forma irônica, provocativa, mas muito precisa para resumir o clima de velório que vive o Brasil hoje. E até para resumir, o time que a gente viu em campo foi um time morto, na gíria popular do futebol,
um time sem alma, um time sem identidade, sem gana, um time em que não se enxergava nenhuma perspectiva de melhora. Esse foi o Brasil que entrou em campo no Monumental e permaneceu assim mesmo depois de tomar um passeio, um baile no primeiro tempo. E é doloroso falar isso, Abel, porque a gente sabe da rivalidade entre Brasil e Argentina, mas hoje o fato é que nós, brasileiros, temos inveja da seleção argentina. A seleção argentina, que é bicampeã da Copa América, atual campeã do mundo, que joga um bom futebol, em que o técnico não é badalado, mas é ultra competente, em que o grande craque do time é notícia por seus feitos dentro de campo e não no noticiário de fofocas, em que há uma seleção que joga coletivamente, não dependendo só de destaques individuais, e uma torcida que é genuína, apaixonada, que não é artificial como parte da torcida brasileira, em que tem torcedor que é pago para estar lá, para ficar bajulando e puxando o saco de jogador, de comissão técnica e de dirigente. Então, esse é um momento sintomático para o futebol brasileiro olhar para lá e aprender, porque a gente precisa ter inveja mesmo do momento que os argentinos vivem no futebol hoje, porque nós já vivemos isso um dia, e esse papel já esteve invertido, e os argentinos souberam ter humildade para aprender. E muita gente nesse momento lembra, né, daquela goleada histórica do Brasil na final da Copa das Confederações de 2005, com Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, foi um 4-1 também. Mas é preciso fazer... Há uma diferença aí, porque aquela era uma seleção argentina esfacelada, as poucas referências que jogaram ali, Sorin, Riquelme, Zanetti, era um time que o torcedor argentino nem se lembra mais. Esse Brasil hoje, nome por nome, mesmo sem o Neymar, tinha condição e a obrigação de competir de igual para igual contra a Argentina, independentemente de onde fosse o jogo. Mas nós fomos humilhados, os argentinos passaram por cima de um time que tem bons talentos individuais, mas nunca foi uma equipe como a Argentina. E eu considero a goleada de ontem mais humilhante para os brasileiros do que aquela de 2005 foi para os argentinos, por dois fatores. Os argentinos, a diferença, né, das equipes era muito maior, e jogando em casa, a torcida da Argentina começou a gritar olé no primeiro tempo. Com menos de 10 minutos de jogo, já era um baile. Então foi uma humilhação, o torcedor hoje está sentindo, é um clima fúnebre no futebol brasileiro, porque o que antes era uma rivalidade se transformou nisso daí, num passeio, numa humilhação, e não foi na porrada, não foi no clima hostil, porque clima hostil não existiu no Monumental. A Argentina entrou para jogar bola e passou o trator em cima do Brasil. Então isso precisa ser dito. Não foi ali no ambiente, na arbitragem, nada disso. Foi na bola. E isso torna ainda mais humilhante esse momento doloroso para o futebol brasileiro, de um futebol que, sim, como os argentinos disseram, está morto. Enquanto o Breler falava, eu lembrei de uma frase sobre a rivalidade Brasil-Argentina, né? Que diziam que nós amamos odiá-los e eles odiavam nos amar. Nos amar no sentido de admirar, né? No tempo do tri, no tempo do tetra, no tempo do penta. Eu acho que está na hora da gente fazer isso, admirá-los. Porque o que a Argentina fez ontem, o jogo que a Argentina desenvolve, é o jogo que a gente queria para o Brasil. E que nós já vimos por muito tempo o Brasil praticar. Coletivo, inversão de lado, cada jogador tocando na bola, sabendo o que o outro fará. Há quanto tempo a gente não vê isso na seleção brasileira? Foi uma aula de futebol. Parabéns aos argentinos, parabéns à seleção argentina, parabéns à torcida da Argentina, parabéns para la escaloneta. Felicitações para a Argentina. Que lindo, hein? Futebol tem na Argentina. Brasil, uma vergonha. Só para fechar, claro que ainda temos boas categorias de base, temos jogadores sendo revelados em clubes como Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Mas tá na hora. É um problema também do Brasil. Só para completar, não. Eu quero completar. Revelar jogador também é um problema. É isso que eu quero dizer. Tem que parar em muita categoria de base aí de pensar só em jogador grandão, forte, para ganhar título, de barrar jogador porque é pequeno, porque é baixinho, porque é magrinho, porque isso tem muito em categoria de base. Tem que parar com esse negócio. E não é de hoje, não. Há muitos anos. Eu converso com muita gente. Alguém pode dizer, quem é você para falar? Eu converso com muita gente de categoria de base que trabalha, que trabalhou. Inclusive meu pai, que trabalhou mais de 20 anos em categoria de base, que foi jogador. E com várias outras pessoas. Tem que parar com esse negócio.
Porque se dependesse de muita gente no Brasil, por exemplo, o jogador como Almada não seria jogador. Sim. Não entraria na categoria de base, porque é pequenininho e mirradinho. Almada, Bebeto, Romário, Neymar, Messi. Então tem que parar com esse negócio. Tô certo ou tô Tá errado? certíssimo. O Brasil, a base do Brasil hoje forma jogadores para vender para a Europa. Não forma jogadores, forma produtos. E aí entra dentro dessa questão que você falou. Tem que ser forte, tem que ser alto, tem que ser brutamontes. O futebol brasileiro, há muito tempo, deixou de formar jogadores para várias posições. Você olha hoje a seleção brasileira, só tem ponta. Jogador de alto nível, só tem ponta. E muitas vezes todos de um lado só. Cadê o centroavante? Cadê o meia criativo? Cadê os laterais? Cadê os zagueiros? Só tem ponta. Eu lembro do Pacheco, né? Que falava, Bota a ponta. Bota a ponta, Era Tele. o Zé da Galera, Zé da Galera. do jogo. É. Bota a ponta, Tele. Hoje, só tem ponta. O futebol brasileiro não forma jogadores para várias funções e privilegia formar produtos de exportação. Jogadores que deem retorno econômico para os formadores, sejam seus clubes tradicionais, sejam os clubes empresa que existem por aí. Não se pensa mais em formar talentos. Se pensa em formar robôs para jogarem no futebol europeu. E tá faltando plantar para colher, sabe? Porque no Brasil a gente nunca fala de plantar. A gente só fala de colher. Você já percebeu isso? A gente só quer colher. Né? Então pode acontecer nas administrações desastrosas do Ricardo Teixeira para lá. Foi tetra e foi penta. A Argentina achou o Scaloni mais perto de uma Copa do Mundo. Isso pode acontecer no futebol. Mas você não Achou tem... sem querer também, né? Então, por exclusão. Mas você... Testa um, testa outro, mas você tem que ter uma base. E um dos erros do Dorival foi não ter mantido base alguma desde que ele assumiu. Não tem. Troca o tempo todo de um jogo para o outro. Ontem eu falei com o Pedro Ivo, né? Que tinha a percepção de que nunca o Dorival repetiu um time. Ele falou, não é percepção não, é verdade. Nunca repetiu um time. E troca na convocação. Então um jogador que tinha entrado e que tinha ocupado uma posição tática dentro da equipe, que ajudou o time a melhorar, o Igor Jesus, foi ignorado. Porque vive um momento de baixa, o Botafogo não está bem. Só que ele, a presença dele dentro da seleção, cumpria um papel do qual o Dorival abriu mão. Nisso o Tite era bom. Ele convocava a gente que às vezes no clube nem estava bem. Lembra o Paulinho quando ele convocou para aquele jogo? Você precisa de continuidade. Vamos continuar falando muito, vamos falar muito mais de seleção brasileira, do Dorival Júnior com muitos erros, uma atuação lamentável, com o Brasil assistindo o baile argentino no Monumental de Nunes. Vamos mostrar gols agora, começando com esses, do baile, do tango em Buenos Aires, Breler Pires. É isso, Abel. O Brasil com menos força no meio campo, foi frágil, a Argentina controlou, Julián Álvares faz esse gol aí. Isso mostra muito também da incapacidade do Brasil de dividir, de chegar junto. O Julián Álvares passa no meio do Arana e do Murilo. Um gol que a gente não faria em Breler, porque não tem centroavante. Também. E os dois muito mal ontem, né? O Brasil, como equipe, ontem nada funcionou, mas nas individualidades, então, se a gente peneira ali, ninguém se salvou, atuações muito abaixo, à exceção do Matheus Cunha, que pelo menos brigou ali, numa dessas recuperou a bola, que faz esse gol pro Brasil, mas não houve uma equipe brasileira no Monumental. A Argentina passeou com muita facilidade, foi o... Que tapa, hein, do Enzo aí, hein? Tapa... E do McAllister. O toquinho do McAllister também é... Gol lindo, hein? Uma jogada trabalhada. Primeiro gol, a Argentina ficou 1 minuto e meio com a bola, Não, procurando espaço. exato, 2 minutos. Esse aí foi rodou. absurdo. Como é que você deixa o Simeone chutar essa bola? E o A Arana, bola era toda da defesa. o Arana sai à frente dele e perde na corrida. Toda da defesa. Eu fiquei surpreso durante o jogo, falei pro meu filho, ainda vai sobrar pro cara lá, e sobrou. Luiz Dias, o artilheiro dos gols bonitos, fez mais um lindo gol pela Colômbia. Ação das eliminatórias da América do Sul. Os 6 primeiros, para sorte do Brasil, não são só mais os 4 primeiros, agora são os 6 que vão para a Copa direto. Então hoje iriam a Argentina já está garantida, é a única, matematicamente. Equador, Uruguai em terceiro, Brasil em quarto, com 21 pontos, mesma pontuação do Uruguai e do Paraguai o quinto. A Colômbia em sexto, a Venezuela hoje disputaria a repescagem. E vai continuar agora porque vamos ouvir personagens
do baile argentino, do tango do Monumental. Seleção brasileira assistindo. Como diz o Eugênio, me acompanha aqui, Eugênio. Esse cara assim, ó. Como é que é, Eugênio? Pá, 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 pá. E o Brasil assim. Toca aí, meu irmão. Toca aí, meu Não irmão. pegava na bola. Brincadeira. Com 10 minutos estava Monumental, mais de 80 mil pessoas gritando olé. Então vamos ouvir personagens, começando com o técnico da seleção argentina, Scaloni, o homem de La Escaloneta. E depois também jogadores brasileiros falando. Vamos lá. Yo entiendo la situación, entiendo, es un Brasil-Argentina y no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. O sea que no fue por eso que jugamos así, para nada. Al contrario, y lo disculpo a Rafinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su selección, a su equipo y me parece que tampoco, lógicamente, después le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente, pero para nada. Argentina al final, con declaraciones o sin declaraciones, íbamos a jugar nuestro partido y ellos también. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É um problema coletivo, tem pontos individuais. Eu acho que todos queremos demonstrar tudo aquilo que a gente demonstra no clube dentro da seleção brasileira. Isso é unânime, eu tenho certeza que isso é a opinião de todos, mas a gente tem que saber o processo também. A gente tem que saber que não foi do dia para a noite que nós conseguimos isso dentro do clube. A gente tem que saber que não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir isso dentro da seleção também. O que eu posso falar é que dedicação não pode faltar nunca sobre isso. Eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo está focado para tentar fechar um grupo, para tentar demonstrar a grandeza do que é a seleção brasileira. Hoje a gente chega no vestiário, não tem muito o que falar, né? Só pensar no que a gente fez dentro de campo, todo mundo muito mal, jogamos mal. E a Argentina fez uma excelente partida com o seu público. A gente tem que repensar tudo que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória, falta só um ano para a Copa do Mundo e eu já joguei a Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca e a gente vai classificar para a Copa do Mundo e tentar fazer de tudo pelo nosso país. Aí, ó, tentativas de explicação do professor Dorival e dos jogadores, Breler Pires. Abel, a gente dizia, né? Acho que era praticamente uma unanimidade o favoritismo dessa seleção argentina. Até aumentou a expectativa em relação ao jogo, depois das falas do Rafinha, o ambiente, de como seria a atitude do time brasileiro. Mas nem nisso o Brasil conseguiu competir. Sem a bola, conseguir parar o jogo, fazer uma falta. Realmente não viu a cor da bola o tempo inteiro, não houve correção. O Dorival mexe ali no segundo tempo, no intervalo, mais ali na base do desespero, porque não houve nenhuma alteração tática significativa no time. A entrada, porque tem muito simplismo nessas horas, né? Tem que convocar só jogador que atua no Brasil. E os jogadores que atuam aqui no Brasil, quando entraram, como a equipe inteira estava mal, também foram péssimos. Léo Ortiz quase entrega uma bola no começo do segundo tempo. O Arana fez o pior jogo dele com a camisa da seleção, um dos piores até da carreira do Arana. Então foi uma noite realmente trágica para a seleção brasileira, uma noite trágica para o Dorival Júnior, que não teve nenhuma opção que funcionou. E aí, das experimentações ou das coisas novas, o Wesley pelo lado direito teve até de ficar mais preso, porque a Argentina dominava, a Argentina tinha a posse de bola, não havia muita possibilidade para subir, e na marcação sofreu como todos do sistema defensivo. Ontem, a gente sabe exatamente por quê. O Eugênio tinha adiantado aqui o risco que era jogar com esse meio campo Lembra o palpite que eu dei ontem aqui no programa? Falei 3-1 Argentina. E o momento dos dois times, né, gente? Não é momento do Brasil encarar a Argentina desse jeito, pelo momento do Brasil, pelo momento da Argentina. Foi uma derrota ingênua.
Aí eu ponho na conta do Dorival. Foi uma ingenuidade impensável, imperdoável para um técnico experiente como ele. Aí tem sim, mas é só o fim de um processo todo errado, que a gente já falou aqui. As coisas não acontecem. É que nem rebaixamento no Brasileiro, né? Ninguém cai na última rodada. Mas, professor, tá plantando aquilo. Apesar de todo o processo errado que a gente destacou, e podemos falar mais, da gestão, da CBF, da troca de técnicos desde que o Tite saiu, apesar de tudo isso, o Dorival poderia ter escalado o time de outra forma ontem. Pontualmente para ontem. Não, deveria. É um mínimo de inteligência você enfrentar a seleção campeã do mundo, fora de casa, uma seleção que vem jogando bem, apesar dos seus desfalques, e achar que vai de peito aberto. O Brasil foi de peito aberto. Um 4-2-4 e mais, assim, um time sem nenhuma coordenação coletiva em termos de marcação. O Brasil tentava marcar com os jogadores da frente, eles não conseguiam marcar, e aí a Argentina passava para o campo de ataque, ficavam 2 times do Brasil. Os que tentaram marcar na frente não marcaram, não voltavam, e a defesa. Era um buraco no meio. A defesa, eu incluo os 2 volantes, que eles voltavam. Vários lances no primeiro tempo, você vê isso. A linha de 4 e os 2 volantes na frente. E a Argentina trocando passes. Não seria vergonha, não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário. É inteligência, é estratégia. Você entender que o adversário é mais forte e você propor um jogo diferente. Qual seria o problema de você botar 2 linhas de 4, 2 na frente, ou um 4-5-1 com 1 na frente, bloqueando os espaços, tentando tirar a posse de bola da Argentina e explorar a transição em velocidade, o contra-ataque, porque nisso o Brasil tem jogadores especialistas hoje, o próprio Vini, o Rodrigo, o Rafinha, até o Matheus Cunha. Tira a bola deles, traz o time deles para o campo de cá e acelera na transição. Era o que poderia ser possível para tentar equilibrar o jogo em termos de competitividade. O Brasil não competiu. O Brasil assistiu a Argentina. Muito porque foi para lá com uma proposta de jogo equivocada. O meu, o seu, o nosso Flamengo faria frente contra essa Argentina. Melhor do que essa seleção aí, sub-20, de base, amadora, sei lá o que é. E o Eugênio foi cirúrgico. Cara, não é vergonhoso reconhecer que a Argentina é melhor. Meu, 4-5-1, dominava o meio. A Argentina dominou o meio. E você assistiu o jogo, meu, aqueles 4 que subia mesmo pra marcar, eles não voltavam e deixavam aquele buraco mesmo. Aí a gente ficava sempre inferior em números e a Argentina, meu, sambando em cima da gente. Que vergonha. Pelo amor de Deus. Não, nunca. Ó, precisamos repensar tudo. Desde a administração, que o Edinaldo foi eleito agora, e o Eugênio, ou foi o Abel, eu não sei, ele comentou que começou a perder. Não, foi o professor, começou a perder na reeleição e no que o Rafinha falou com o Romário. Cara, a gente é inferior, a gente tinha que vir jogar fechado no meio e jogar duro. Respeitamos muito a Argentina. O Depou meteu o louco pra cima do Rodrigo e do Vini, falando que não, vamos jogar na bola. Que jogar na bola o quê? Porque eles têm mais futebol, a gente tinha que chegar a ser pegado, jogo duro, igual o Adriano fez aquele, a gente ganhou a Copa América lá dentro, lá. No último minuto o Adriano foi lá e empatou jogando duro, gol na sorte. Naquela vez lá a Argentina era melhor, como hoje é melhor do que a seleção brasileira. A gente era inferior naquela época, eu lembro. A gente tomava um baile, mas aí mesmo assim a gente foi lá na raça, empatou e a gente ganhou a Copa América. Com o Adriano, aquele gol no último minuto. E os caras souberam fazer o quê? Ficaram dominados. Eu tava vendo aqui o clima fúnebre do time da seleção. Pelo amor de Deus, aos 7 minutos já tava cantando olé o estádio. Eu achei que, vai mudar. No final o Brasil vai empatar, vai virar, porque os caras estavam cantando vitória antes do tempo. Já no início do primeiro tempo eu imaginei, não é possível. Tudo indica que alguma coisa vai mudar, mas nada, não mudou, ficou aquela mermice, ficou aquele marasmo, vamos dizer assim. Mas vamos pra dentro, o que mais? 1 minuto de silêncio, os caras, é uma tiração que eles fazem agora. O time tá levando o lé, pegando a goleada, eles fazem 1 minuto. Eu não sabia dessa, pra ver como é que é, né? Mas pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, meta o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com os amigos.
comenta lá pra gente interagir, beleza? Valeu e saudações rubro-negra.